Tem uma coisa que não está sendo dita com clareza suficiente no meio de tudo isso. Não é o caso Lulinha que está explodindo? É o que está acontecendo dentro das próprias instituições responsáveis por investigar. Há investigadores em pânico, há sigilo violado e há uma guerra silenciosa sendo travada nos bastidores do STF, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Há 3 meses de uma eleição presidencial que pode definir o destino do país pelos próximos 4 anos. Os investigadores que não fizeram nada de errado estão tranquilos. O problema são os outros, aqueles que tiveram acesso a documentos sigilosos e passaram essas informações para jornalistas de veículos específicos, em momentos cirurgicamente escolhidos. Isso não é jornalismo investigativo. É operação política com toga e credencial funcional. E é crime. Vazar dados sigilosos de investigação é cadeia. Está previsto em lei, com pena de reclusão. O que você vai ver agora não é a versão que a Globo está contando. Não é a versão da Veja. É o que está acontecendo de verdade, por trás das capas de revista e dos noticiários que aparecem toda manhã no seu feed. E quando você terminar de assistir esse vídeo, vai entender por que as peças desse tabuleiro estão todas conectadas e por que o eleitor brasileiro está sendo manipulado de uma forma que já aconteceu antes, com uma precisão que assusta. Mas vamos por partes. Na quinta-feira, do dia 20 de agosto de 2026, a revista Veja estampou na capa o nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, com acusações sobre tráfico de influência dentro do governo. A capa chegou a 4 dias do início da semana decisiva da campanha eleitoral. A manchete foi tratada pela grande imprensa como um furo jornalístico bombástico. Só que tem um detalhe que quase ninguém mencionou. Isso já aconteceu antes. Exatamente 20 anos atrás, em outubro de 2006, a Veja publicou uma capa chamando Lulinha de lobista, no que ficou conhecido como o caso Game Corp, 4 dias antes do segundo turno da eleição presidencial daquele ano. O inquérito criminal que surgiu daquelas acusações foi arquivado pela Justiça Federal de São Paulo por falta de provas concretas. Nada se confirmou. O caso simplesmente desapareceu. 20 anos depois, o roteiro se repete com uma precisão cirúrgica. A mesma publicação, a mesma família, o mesmo momento eleitoral. E, segundo fontes da própria Polícia Federal ouvidas pela revista Fórum, as mesmas mãos por trás do vazamento. A questão que ninguém na grande mídia está fazendo é: de onde vieram essas informações? Porque os dados publicados pela Veja e também pelo Globo em matérias diárias sobre o caso fazem parte de um inquérito sigiloso que tramita no STF. Eles não deveriam estar na imprensa. Quem os tirou de lá cometeu um crime. A defesa de Lulinha foi direta ao STF e denunciou exatamente isso. As informações sigilosas foram divulgadas de maneira fragmentada, seletiva, criando exposição pública antes da conclusão das investigações, e sem que os advogados do investigado tivessem acesso ao material completo. Primeiro, o público soube. Depois, a defesa. Esse detalhe importa mais do que parece, porque revela a intenção por trás dos vazamentos. Não esclarecer, mas contaminar. Não informar, mas prejudicar. E fazer isso antes que o contraditório pudesse ser exercido. E é aí que a história começa a ficar interessante. Antes de entrar na guerra pelos bastidores, é importante entender o que está sendo investigado de fato. Porque o noticiário tem misturado tudo num caldeirão que confunde mais do que esclarece. Lulinha responde atualmente a 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, todos relatados pelo ministro André Mendonça. O primeiro surgiu do escândalo do INSS, a Operação Sem Desconto,
e apura se Lulinha atuou como intermediário em negociações ligadas ao Ministério da Saúde, favorecendo um empresário do setor de cannabis medicinal chamado Antônio Carlos Camilo Antunes. No centro dessa investigação está a empresa 3Structure IT, que tem contratos de mais de 55 milhões com o governo federal. A suspeita é que Lulinha teria usado o sobrenome do pai para abrir portas que não deveriam estar abertas. O segundo inquérito apura se houve tentativa de interferência indevida junto à Dataprev, a estatal responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Também aparece nesse contexto a empresária Roberta Luxinger, amiga próxima de Lulinha, que teria participado de articulações para firmar contratos com o governo federal. O terceiro inquérito, relatado pelo ministro Flávio Dino, trata de uma possível atuação para favorecer interesses privados em órgãos públicos. Seus detalhes permanecem sob sigilo mais rigoroso. A defesa de Lulinha nega qualquer irregularidade e afirma que o filho do presidente está sendo alvo de uma pesca probatória, uma expressão jurídica para quando investigadores vasculham a vida de alguém de forma genérica, esperando encontrar alguma coisa. Os advogados apontam que as investigações foram amplificadas artificialmente por vazamentos seletivos, exatamente às vésperas da eleição, e foi isso que fez a situação explodir de vez. Na sexta-feira, 21 de agosto, o ministro André Mendonça agiu. Determinou que a Polícia Federal investigue a origem dos vazamentos de dados sigilosos dos inquéritos que envolvem Lulinha. A decisão foi direta: identificar quem tinha acesso ao material protegido por sigilo judicial e pode ter repassado essas informações à imprensa. Jornalistas não seriam alvos, o foco seria quem, dentro das instituições, violou o dever funcional de sigilo. Mendonça deixou claro que havia clareza solar na identidade entre o conteúdo das reportagens recentes e os fatos já investigados internamente. Em outras palavras, o que foi publicado veio de dentro. Alguém com acesso privilegiado entregou essas informações de forma seletiva, no momento mais estratégico possível do calendário eleitoral. No mesmo período, surgiu uma outra movimentação que escancara a tensão entre as instituições. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF que remeta um dos inquéritos de Lulinha para a primeira instância da Justiça. O argumento é técnico. Não há investigados com foro privilegiado que justifiquem a manutenção do caso no Supremo. Mendonça resiste, avaliando que mensagens encontradas em celulares apreendidos podem envolver autoridades com prerrogativa de foro. O resultado prático: 2 dos mais poderosos operadores jurídicos do país estão em rota de colisão direta, cada um empurrando o caso numa direção diferente, enquanto os vazamentos continuam. E aí vem a pergunta que todo mundo está evitando responder: quem está vazando? A revista Fórum publicou uma reportagem exclusiva que jogou uma bomba no debate. Fontes da Polícia Federal apontaram para um lugar específico como origem provável dos vazamentos: o gabinete do próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. De acordo com o levantamento da Fórum, pelo menos 5 procuradores com passagem direta pela antiga Operação Lava Jato estão lotados no gabinete de Gonet. Esses nomes incluem figuras que, segundo documentos vazados pela própria Operação Spoofing, a mesma que derrubou Sérgio Moro, tinham relações próximas com os principais articuladores do movimento lavajatista. Um deles, Januário Paludo, foi promovido a subprocurador-geral da República em abril de 2026, aumentando ainda mais a presença lavajatista na cúpula do Ministério Público Federal. Outro nome citado, José Adonis Calou de Araújo Sá, chefiou o grupo de trabalho da Lava Jato na PGR e assinou um parecer em 2019,
negando a parcialidade de Sérgio Moro nas ações contra Lula, um documento que se tornou símbolo do alinhamento entre parte do MP e a Força-Tarefa de Curitiba. O perfil dos procuradores suspeitos é consistente. Antipetistas históricos, com trajetórias diretamente ligadas a uma operação cujo modus operandi mais característico era exatamente esse: vazar informações sigilosas de forma seletiva, no momento mais danoso possível para os alvos políticos escolhidos. A equipe do André Mendonça, por sua vez, jura que não foi ela. Afirmam que não vazaram nada. Mas aí vem outro lado dessa equação, e esse lado é igualmente difícil de ignorar. Enquanto a imprensa cobria obsessivamente cada novo detalhe do caso Lulinha, havia um outro escândalo sendo tratado de forma muito diferente. O caso Dark Horse. Em maio de 2026, o The Intercept Brasil revelou que Flávio Bolsonaro, senador e principal candidato da direita à presidência, havia negociado pessoalmente a captação de recursos com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, envolvido no maior escândalo financeiro recente do sistema bancário brasileiro. Os áudios e documentos revelados mostravam Flávio cobrando Vorcaro, pedindo dinheiro, acompanhando os pagamentos e, inclusive, indo pessoalmente ao encontro do banqueiro depois que ele foi preso, para cobrar o restante dos valores prometidos. Os valores são de tirar o fôlego. A negociação chegou a falar em até 24 milhões de reais, o equivalente a cerca de 134 milhões. Ao menos 61 milhões teriam sido transferidos efetivamente, em 6 operações, para um fundo sediado no Texas, chamado Heaven Gate Development Fund LP, uma perícia privada contratada pela produtora do filme, a Go Up Entertainment, apontou um custo total de cerca de 75 milhões para a produção. Só que esse laudo não apresentou recibos, não apresentou notas fiscais, não identificou quem recebeu os pagamentos e não explicou para onde foi o dinheiro. Além disso, Flávio emitiu 41 notas fiscais relacionadas ao Vorcaro. Não se sabe para quem, nem os valores. O que se sabe é que pelo menos 500 mil reais foram confirmados através de uma nota fiscal de serviço, um serviço que Flávio nunca provou ter prestado. Em qualquer país com sistema judicial funcionando normalmente, isso seria suficiente para uma busca e apreensão imediata. No Brasil, a Polícia Federal levou mais de 2 meses para simplesmente pedir as notas fiscais ao perito que as tinha em mãos. E o próprio perito admitiu em entrevista que não consegue rastrear o que aconteceu com o dinheiro a partir da terceira camada financeira, incluindo tudo que foi movimentado nos Estados Unidos. 100 dias depois da primeira reportagem, não houve operação policial. Não houve busca e apreensão. Não foram apreendidos celulares. Flávio Bolsonaro não foi intimado formalmente. A Polícia Federal sequer solicitou cooperação jurídica internacional para rastrear o dinheiro nos EUA, ao menos publicamente, e o próprio perito contratado pela defesa admitiu que não consegue controlar o que acontece na terceira camada financeira da operação, justamente onde está o dinheiro que foi para o Texas. E esse ponto é crucial. Se a PF não pediu as notas fiscais por 2 meses e se o perito admite que não sabe para onde foi o dinheiro nos Estados Unidos, isso significa que a investigação ainda está na largada, longe de qualquer conclusão. Mas você não vai ler isso nos jornais que cobrem o caso Lulinha todos os dias. No meio de tudo isso, Flávio declarou numa agenda de campanha em São Paulo que o assunto estava encerrado. Chamou de página virada. O próprio candidato de Ronaldo Caiado, governador de Goiás e figura histórica da direita brasileira, saiu publicamente cobrando Flávio pela prestação de contas prometida, e que até agora não apareceu de forma completa e verificável.
Só que a Polícia Federal confirmou que as investigações seguem em andamento, que a página não virou, mas a imprensa, a mesma que dedica manchete atrás de manchete ao caso Lulinha, praticamente esqueceu o Dark Horse. Como se os dois casos não existissem ao mesmo tempo. Como se um merecesse escrutínio diário e o outro pudesse esperar indefinidamente. Chegamos ao ponto mais delicado de toda essa história. A equipe do André Mendonça no STF afirma que não vazou nada contra Lulinha. E na superfície, há pelo menos um argumento que sustenta essa versão. O que vazou foi contra o filho do presidente, não contra os investigados do campo bolsonarista. Se fossem os investigadores de Mendonça fazendo o jogo político, os alvos seriam outros. Mas há um outro lado dessa conta que não fecha. A investigação sobre Flávio Bolsonaro e o Dark Horse foi autorizada pelo próprio Mendonça. Está sob sua relatoria e está andando com uma lentidão que contrasta brutalmente com o ritmo de outras operações da Polícia Federal. Durante mais de 2 meses, os investigadores não pediram nem as notas fiscais ao único perito que as tinha. Não fizeram operação. Não invadiram celular de ninguém. E Mendonça, no Tribunal Superior Eleitoral, manteve no ar um vídeo de campanha que usava inteligência artificial para acusar Lula de ligações com o PCC. Uma fake news que qualquer análise básica derrubaria em minutos. A decisão foi questionada por juristas de diferentes espectros políticos. A equipe do André Mendonça são bolsonaristas de raiz. Essa é uma caracterização que circula abertamente em Brasília, inclusive entre pessoas que não são petistas. E se você coloca no mesmo cenário um lado que pode estar vazando contra o filho do presidente e outro que pode estar protegendo o candidato da direita, você tem um sistema onde as duas forças apontam na mesma direção política. Isso não é conclusão. É o que está sendo ventilado por fontes dentro da política e dentro das próprias instituições. E é uma hipótese que precisa ser investigada com o mesmo rigor que se investiga qualquer outra. Tem um terceiro ator nessa história que não pode ser ignorado: a Rede Globo. O grupo tem publicado reportagens diárias sobre o caso Lulinha, com um volume e uma consistência que levantou 2 hipóteses distintas nos bastidores do governo. E nenhuma das duas é confortável. A primeira hipótese é a mais direta. A Globo embarcou de vez no projeto Flávio Bolsonaro. Teria recebido algum sinal político ou financeiro do campo bolsonarista, uma mudança de posicionamento estratégico que explicaria, entre outras coisas, por que o caso do Banco Master praticamente desapareceu do noticiário do grupo. O mesmo escândalo que expôs Vorcaro e ligou Flávio a 75 milhões de origem nebulosa sumiu. A Globo também parou de falar sobre as ligações entre Vorcaro e o entorno do PL e deixou de pressionar sobre as notas fiscais que ninguém viu. A segunda hipótese é mais antiga e tem raízes históricas. Não é de hoje que a Globo usa a pressão editorial como moeda de negociação com governos. O padrão identificado por analistas políticos e jornalistas veteranos é simples: criar dificuldade para vender facilidade, detonar um escândalo, esperar as pesquisas mostrarem queda do governo e então negociar alguma concessão regulatória, financeira, política, que faça o tom da cobertura mudar. Isso já aconteceu com outros governos. O mecanismo é conhecido e ele não implica que a Globo abandonou definitivamente o campo, apenas que está fazendo pressão calculada para extrair algo em troca. Qual das duas hipóteses é verdadeira? Ninguém sabe com certeza. O que se sabe é que a cobertura é seletiva, o timing é eleitoral, e as informações que chegam às redações do Globo e da Veja estão vindo de dentro de uma investigação que deveria estar sob sigilo absoluto. No meio de toda essa bagunça,
surgiu uma proposta que tem uma lógica difícil de rebater. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, pediu que o sigilo de tudo seja levantado. Que o eleitor chegue à eleição sabendo o que a Polícia Federal já sabe. Que os inquéritos sejam abertos. Que o Brasil veja, com transparência total, o que existe de concreto contra o filho do presidente e o que existe de concreto contra Flávio Bolsonaro. A ideia foi ecoada pelo jornalista Otávio Guedes, da Globo News, que também sugeriu retirar o sigilo da investigação sobre o Dark Horse. É uma proposta que parece justa, porque o problema não é investigar. O problema é investigar de forma seletiva, vazar de forma seletiva, cobrir de forma seletiva. Se tudo fosse público, os 3 inquéritos de Lulinha e a investigação sobre Flávio e Vorcaro, o eleitor poderia comparar, analisar e tirar suas próprias conclusões. Saberia o que é especulação e o que é prova. Saberia o que a Polícia Federal realmente tem em mãos e o que ainda está sendo investigado. E saberia distinguir um caso onde há notas fiscais, áudios e transferências rastreáveis de um caso onde os vazamentos chegam selecionados, sem contexto, na véspera de eleições. Mas para que isso aconteça, seria necessário que todas as partes tivessem interesse em transparência, e claramente algumas delas não têm. Enquanto isso, a PF segue a investigação sobre os vazamentos. Se o Brasil funcionar como um sistema judicial minimamente sério, ainda nessa semana poderiam surgir diligências contra os suspeitos de ter violado o sigilo judicial. Procuradores, agentes da PF, qualquer pessoa que teve acesso legal ao material e pode tê-lo repassado ilegalmente. Vazar dados sigilosos de investigação é crime. A pena é de reclusão. E aí vem a pergunta que vai definir o tom das próximas semanas. Alguém vai responder por isso? Ou vai ser mais um episódio em que os responsáveis são identificados, o debate esquenta por alguns dias e depois tudo some debaixo da próxima manchete? Olha o que está na mesa neste momento. De um lado, o filho do presidente sendo investigado por suspeitas de tráfico de influência, com dados sigilosos sendo vazados de forma seletiva para a imprensa exatamente quando o calendário eleitoral acelera. Do outro, o principal candidato da oposição, que recebeu o equivalente a 75 milhões de um banqueiro investigado, que negociou pessoalmente esses valores, que foi cobrar o restante na casa do financiador depois que ele foi preso, sendo tratado pela mesma imprensa como se o assunto fosse secundário. As instituições que deveriam garantir imparcialidade estão divididas entre grupos que, de acordo com fontes dentro da própria Polícia Federal, têm histórico de usar instrumentos jurídicos para fins políticos. O modus operandi é o mesmo da Lava Jato: selecionar o alvo, vazar o que interessa, silenciar o que não convém. E no meio de tudo isso, o eleitor vai às urnas. O problema mais grave não é que existam investigações. Investigações são saudáveis. O problema é que as mesmas instituições que deveriam garantir igualdade de tratamento estão, segundo as evidências disponíveis, aplicando pesos e medidas completamente diferentes dependendo do investigado. Acelerando quando o alvo é um lado, freando quando o alvo é o outro. Vazando quando serve ao projeto político, arquivando quando não serve. O eleitor brasileiro merece saber o que está acontecendo. Merece ter acesso à mesma informação que circula nos gabinetes de Brasília. Merece poder comparar os casos com a mesma régua. Porque no final das contas, a pergunta que vai definir 2026 não é só quem vai ganhar a eleição. É quem vai ganhar o controle das narrativas antes dela, e por enquanto quem controla as narrativas não é o eleitor. Mas poderia ser. Se você chegou até aqui, já sabe mais do que a maioria.
Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade por trás dessas manchetes. Nos vemos no próximo.